programa celebrando o dia de Pentecostes, que é para nós católicos o aniversário da igreja, o nascimento da igreja. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia. Já nós vamos fazer os 4 passos da Lécio Divina, que é ler, meditar, orar e contemplar. Então, para ler, separei Atos capítulo 2, versículo 14. O que Pedro falou quando ficou cheio do Espírito Santo? Qual foi o tema da pregação dele? Qual foi o tema da primeira pregação da história da Igreja Católica? Então, enquanto você prepara aí Atos 2,14, o Jonas vai escolher aqui uma música. Então vamos lá, mais um compositor suscitado pelo Espírito Santo, Paulo Silva. E a música? Vem fazer arder em mim teu fogo. Acho que é Age em meu ser o nome da música. Faz tremer todo este lugar, quebra geleira em nossos corações. Faz tremer todo este lugar, quebra geleira em nossos corações. Vento impetuoso, fogo abrasador, línguas de fogo. Vento impetuoso, fogo abrasador, línguas de fogo. Vem fazer arder em mim teu fogo, Santo Espírito, age em meu ser. Independente eu me reconheço agora, manifesto teu poder, realiza Pentecostes. Vem fazer arder em mim teu fogo, Santo Espírito, age em meu ser. Dependente eu me reconheço agora, manifesto teu poder, realiza Pentecostes neste lugar. Aleluia, isso mesmo, Senhor, realiza Pentecostes nesse lugar, nessa casa, na vida dessas pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram, estão acompanhando pela live da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá. Tomando então a palavra de Deus agora, nós vamos dar o primeiro passo da Lécio Divina, que é ler. Depois nós vamos meditar, depois orar, depois contemplar. Tomando a Bíblia na mão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Aqui nós vamos ver o que Pedro falou quando cheio do Espírito Santo. E diz assim a palavra de Deus. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. E israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais
que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. E aí o discurso de Pedro continua, né? O tempo aqui do programa não dá para a gente ler todo o discurso de Pedro, mas eu te convido a ler inteiro. Nesse momento nós vamos meditar até esse ponto aqui, quando ele declara pela primeira vez ao mundo que Jesus ressuscitou. É a primeira vez na história que isso é declarado, publicamente. Eles tinham visto Jesus vivo, tinham visto Jesus ressuscitado, mas não contavam para ninguém. Eles ficavam lá no cenáculo, em oração, aguardando a vinda do prometido, da força do alto, do Espírito Santo. Mas eles não falavam publicamente que conheciam Jesus vivo e ressuscitado. Nesse dia, movido pelo Espírito Santo, então pela primeira vez, é anunciado o querigma. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo. E é o Senhor. Essa é a base do querigma. Então, irmãos, nós vamos a mais uma música, Jonas, enquanto você volta e lê novamente tudo que Pedro falou aqui, até esse versículo que nós lemos aqui, que foi o 23, né? Não, até o 24. Então, Atos 2, 14 a 24, nós lemos agora. 14 a 24. Vai sublinhando aquilo que te toca aqui. É muito importante que você, nas suas meditações, sublinhe, que você note, veja as notas de rodapé. Eu vou dar uma olhada aqui também. E daqui a pouco, após a música, a gente vai partilhar essa meditação dessa passagem. Jonas, que música será agora? Manda Fogo Santo. Essa é uma composição minha e do Paulinho. Um vazio em meu ser precisa se preencher. Manda teu Espírito aqui, preciso do teu fogo. Há um vazio em meu ser, precisa se preencher. Manda teu Espírito aqui, preciso do teu fogo. Em meu coração, pra arrancar a decepção. Quanta decepção em meu coração, pra arrancar todo rancor. Em meu coração, pra arrancar toda ilusão. Em meu coração, vem colocar o teu amor. Manda fogo santo, manda fogo santo, manda fogo santo, Senhor. Nesta rádio, em todos os ouvintes, manda fogo santo, manda fogo santo, manda fogo santo, Senhor. Sobre nós, manda fogo, Senhor, manda fogo santo, manda fogo santo, manda fogo santo, Senhor. Quero te louvar, Espírito Santo, por suscitar tantas lindas canções na nossa arquidiocese. E aí, quando o Espírito Santo junta dois ungidos, Paulinho e Jonas, aí sai uma música dessa, né? Amém. Louvado seja Deus pela tua vida, Jonas. Louvado seja Deus pela tua vida, Paulinho Silva. Espero te ter aqui novamente no programa, Paulinho, em breve. Bom, vamos partilhar então a meditação. Só anotar aqui um recado que chegou de um amigo meu, Cleiton de Matos. Eu acho que é o filho do Adilson. Conheci ele pequenininho lá no Cristo Rei.
quando a gente iniciou a evangelização ali na paróquia Cristo Rei, e o Cleiton era pequenininho, né? E aí, que surpresa que o Cleiton mandou uma foto aqui com o filhinho dele, tá aqui no perfil dele. Cleiton, um abraço, Deus te abençoe. Bom, vamos ao discurso de Pedro agora. Aqui diz assim: Pedro, pondo-se de pé, em companhia dos 11, então eram 12 apóstolos, Pedro mais 11, né? Com voz forte. Isso é importante, né? Porque a gente quer que a mensagem chegue o mais longe possível. E é muito comum a gente falar e anunciar com voz forte. Esse voz forte é característica de quem está mesmo movido pelo Espírito Santo. A gente está entusiasmado, a gente está embriagado do Espírito Santo. E aí a voz expressa aquilo que nós estamos sentindo. Se há um fogo do Espírito, se há uma chama nos movendo, é lógico que a voz vai sair mais forte. Então não se preocupe com isso, porque a igreja já nasceu assim. Pedro pregando com voz forte para que a mensagem do Evangelho chegue o mais longe possível. Você imagine, nesse dia aqui se converteram aproximadamente 3.000 pessoas e não existia microfone. Às vezes eu fico me perguntando como é que a voz de Pedro chegou a 3.000 pessoas sem microfone. Espírito Santo. Poder do Espírito Só Santo. o Espírito Santo. Então assim, eu penso que eles tinham um esquema assim, Jonas, eu imagino, né? Que ficava alguém assim a uns 10 metros, aí o outro mais 10 metros e ia repetindo o que ele falava. Então a voz de Pedro chegava até o que estava a 10 metros, esse que estava a 10 metros gritava a mesma mensagem, chegava ao que estava a 20 metros, e aí ia. Pode ser, porque se converteram 3.000 pessoas. E às vezes nós temos uma dúvida assim, como é que com uma pregação Pedro consegue a conversão de 3.000 pessoas e muitas vezes nós, com 3.000 pregações, não conseguimos converter um sequer. É verdade. E a resposta é essa, é estar cheio do Espírito Santo, sabe? Nós podemos estudar muito, meditar muito, mas se não tem o Espírito Santo, né, isso está nos documentos da igreja, que a evangelização se faz com 3 personagens, aquele que prega, aquele que ouve e o Espírito Santo, que toca um e outro. É o Espírito Santo que faz tudo, ele inspira quem fala e ele abre o coração de quem está ouvindo. Então, sem o Espírito Santo, é impossível converter o mundo, anunciar ao mundo. Por isso, a igreja sempre clama: vinde, Espírito Santo. Bom, aqui no versículo 15, Pedro diz bem alto, né? Estes homens não estão embriagados. Porque quando eles saíram ali todo entusiasmado, falando que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor, e falaram com tanta alegria, e aqui até Pedro falando com voz forte, as pessoas começaram a zombar deles. Diz a palavra que alguns aceitaram a pregação de bom grado, gostaram, mas outros zombavam, ridicularizavam, desprezavam, dizendo: estão todos embriagados de vinho doce, e davam gargalhadas. E você sabe que Pedro era uma pessoa tímida, que Pedro já havia até negado Jesus 3 vezes, e talvez, se fosse o Pedro de antes do Pentecostes, no meio dessa zombaria, no meio desse desprezo, ele talvez até fosse se recolher e se esconder. Mas agora é um outro Pedro. Agora é um Pedro movido pelo Espírito Santo. É um Pedro com parresia. Parresia é aquela coragem que não tem razões humanas. É uma coragem que vem de Deus. Então esse Pedro com parresia falou assim: olha, aqui ninguém está embriagado não, ainda não são nem 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é aquela profecia de Joel, capítulo 3. E então ele cita essa maravilhosa profecia, que é na verdade uma promessa de Deus. Deus prometendo mandar para mim, para você, o Espírito Santo. E aí Pedro começa a citar Joel 3. E olha que Pedro era acusado de ser um homem sem instrução, mas que conhecimento bíblico ele demonstra aqui nessa primeira pregação. Ele conhece a palavra, ele conhece a profecia de Joel. E aqui na profecia de Joel, que Pedro citou, aí no versículo 17, já começa assim: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Olha Deus falando: derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Essa é a promessa do Pai, que Jesus falou: aguardem aqui,
Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Fiquem aqui aguardando o cumprimento da promessa do Pai. E a promessa é essa aqui: acontecerá nos últimos dias, e eu derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. E aí vem 2 pontos. O que é esse derramar do Espírito? O que esse derramar do Espírito vai fazer nos servos e nas servas? 2 pontos. Profetizarão. Eu sublinhei aqui bem forte a palavra profetizarão. Profetizar é pregar. Profetizar é falar em nome de Deus. Olha, Deus tem uma mensagem e eu profetizo. Eu falo em nome de Deus. Às vezes nós pensamos que profetizar é prever alguma coisa que vai acontecer no futuro. Não, prever é uma das características, né, da profecia. Profetizar é falar aquilo que Deus quer que seja falado. Então, o Espírito Santo vem transformar aqueles homens, os servos, a mim e a você, em pregadores, em profetas. Pessoas simples do meio do povo saem pregando. Pescadores, homens sem instrução, de repente estão profetizando. Que coisa maravilhosa é o Pentecostes. Eles escancararam as portas do cenáculo e saíram pregando, saíram profetizando. E Jesus já havia dito, no dia da sua ascensão aos céus: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, quer dizer, poder, e sereis minhas testemunhas. Testemunha é quem fala. Então eles foram transformados em testemunhas, e a palavra apóstolo também significa testemunha. E profetizarão. Então, irmãos, às vezes uma pessoa que é muito tímida, muito calada, quando tem uma experiência forte com o Espírito Santo, começa a falar de Deus com facilidade. Profetizarão. Aleluia. Tem uma amiga minha, a Neide, que veio pregar no Caminho da Paz, a Neidinha, e ela disse que um dia ela foi na igreja, assim, por acaso, foi parar lá num grupo de oração, ela nem queria ir, alguém levou ela. E quando ela chegou lá, sentou no banco, ela viu lá na frente uma ex-colega de escola do tempo do ginásio. Uma menina que era super tímida, calada, não conversava com ninguém, ficava lá. Ela chamava de mocoronga, olha só. E ela diz assim, brincando até no testemunho: eu vi a mocoronga lá na frente. Aí de repente a mocoronga pegou um violão. Ela falou: ué, o quê? Essa menina que não falava com ninguém, com violão na mão. Aí ela foi lá com o violão, chegou no microfone e falou, deu um toque no violão lá. Dá um toque aí, Jonas. Dá um toque. Boa noite, gente. A paz de Jesus. Ela falou: ai, a mocoronga fala. E ela ficou admirada de ver aquela menina tocando, cantando, dirigindo oração e falando de Deus. O que aconteceu? Aquela menina que era tímida, a colega da Neidinha, ela tinha sido batizada no Espírito Santo. Ela tinha passado pela experiência de Pentecostes, e ela que era tímida na escola, agora estava profetizando, pregando a palavra de Deus. E a gente tem visto isso acontecer assim, muitos casos, né, de pessoas que a gente via tão tímido, de repente está lá coordenando, está lá à frente das coisas, porque o Espírito Santo nos faz profetizar. Versículo 18: sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Novamente aqui, repete: e profetizarão. E depois começa a chegar na parte dos dons, dos carismas. Versículo 19: farei aparecer prodígios. Você já ouviu a expressão curas, prodígios e milagres? Então, o Espírito Santo vai fazer aparecer prodígios em cima no céu, milagres embaixo na terra, fogo e vapor de fumaça. Olha só, prodígios e milagres. Ó. Profecia, prodígios, milagres, carismas. O catecismo chama os carismas de graças especiais de caráter extraordinário. Então começa a acontecer na vida dessas pessoas, de mim e de você que recebe o Espírito Santo, profecias, curas, prodígios e milagres. Isso é bíblico e a nossa igreja nasceu assim. Que coisa linda. Versículo 21: e então todo que invocar o nome do Senhor será salvo.
E aí vem a mensagem de salvação. Deus nos salva do meio dessa geração perversa, do meio dessa geração pecadora. Mas aquele que invocar o nome de Jesus, aquele que invocar o nome de Jesus, quer dizer, acredito que Jesus é Deus. Nós invocamos a Deus. Aquele que invocar o nome de Jesus, aquele que acredita em Jesus, aquele que acredita que Jesus é o Senhor, está vivo e ressuscitado, esse será salvo. Aquele que acredita nas palavras de Jesus e pauta a sua vida pela palavra, converte, muda de vida, esse será salvo. Versículo 22. Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, aí ele cita nominalmente Jesus, que até ali ele falava Senhor. Agora ele está falando, eu estou falando de Jesus de Nazaré. Todos que estavam ouvindo a pregação de Pedro conheciam Jesus de Nazaré. Sabiam que ele tinha sido morto na cruz. Tinha sido enterrado. Mas não sabiam que ele tinha ressuscitado. Tipo, Jesus era um personagem já do passado. Há 2 meses atrás foi crucificado, foi enterrado, acabou. E aí Pedro vem dizer, Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vocês, com, olha os dons aqui de novo, com milagres, prodígios e sinais, carismas. Aqui ainda não existia a palavra carisma, porque a palavra carisma vai ser usada por Paulo em 1 Coríntios 12. Então, quando eles iam se referir a esses dons, a esses poderes do Espírito Santo, eles diziam curas, prodígios e sinais. E hoje nós chamamos de carismas. Então veja só, que Jesus agiu ali no meio deles de forma carismática, porque Jesus também cheio do Espírito Santo, Jesus também dócil ao Espírito Santo, Jesus obediente ao Espírito Santo. Ele agiu no meio de vós com milagres, prodígios e sinais. E depois dele dizer que Deus permitiu que eles levassem Jesus para a cruz, ele diz corajosamente no versículo 23, olha só, depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, Deus que permitiu, vós o matastes, crucificando-o por mão de ímpios. Que parresia, que coragem, olhar para os assassinos de Jesus e dizer, vocês o mataram, vós o matastes crucificando por mão de ímpios, mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Pela primeira vez na história é gritado isso em praça pública. Deus o ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor. Olha, nós vamos continuar a meditação sobre essa pregação de Pedro na quinta-feira. Nós vamos agora fazer um momento de oração em cima disso tudo que Deus nos falou nesse momento agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós queremos Te glorificar pelo vosso Espírito Santo, que é a promessa Tua, Pai. Vós prometestes o Espírito Santo à vossa igreja, e a nossa igreja nasceu assim, Senhor, no dia de Pentecostes, cheia do Espírito Santo, com homens ungidos, profetizando, pregando, anunciando corajosamente. Esta é a minha igreja, Senhor. Eu quero Te louvar pela Igreja Católica, que nasceu de uma maneira tão linda, Senhor. Igreja que o seu nascimento está escrito aqui na Bíblia, em Atos 2. Quero vos louvar, Senhor, por fazer parte desta igreja. E quero vos pedir, Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito. Derrama sobre nós o vosso Espírito. Derrama sobre essa igreja. Derrama sobre essa arquidiocese. E, meu irmão, para que você possa contemplar tudo que foi falado hoje, guarda no seu coração essa palavra do Senhor. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito e profetizarão. Encerramos esse momento com um canto. Deus abençoe, obrigado a você que mandou mensagens aqui. Voltaremos na quinta-feira. E o Padre amanhã estará aqui fazendo o programa normalmente. Tá? A paz de Jesus. Fiquem. Manda fogo, Santo, manda fogo, Santo, manda fogo, Santo Senhor. Manda fogo, Santo, manda fogo.
Você ouviu da Difusora. Você que está lá em cima. Comunhão. 11h57. Difusora M630. Obrigado aos irmãos aí da live do Instagram, os irmãos da live do Facebook. Deus abençoe vocês. Um abraço para todos que participaram aí, você lá para todo mundo.